Hora da gente se conectar com Brasília, com a capital federal, com o Diego Amorim, que tem convidado hoje também lá no estúdio. Bom dia, Diego. Bom dia, Mauro. Bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia ao nosso ouvinte da Nova Brasil FM. Nós estamos hoje aqui nos estúdios da Nova Brasil Brasília com o senador Rogério Marinho, ele que é líder da oposição no Senado, foi secretário especial de Previdência e Trabalho no governo anterior e também ministro do Desenvolvimento Regional. Senador, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil FM. Bom dia, Diego, Mauro, Ana, ouvintes, né, o internautas, né? Também. Estamos aqui à disposição para conversarmos um pouco aqui a respeito do país. Senador, queria começar te perguntando sobre a CPMI. Ontem a gente teve uma oitiva com o Mauro Cid, que na verdade não foi uma oitiva porque ele usou o direito dele de permanecer em silêncio, ele que era ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A CPI está avançando com quebra de sigilos, algo que já está sendo feito pela Polícia Federal em outras instâncias da investigação que envolvem os ataques do 8 de janeiro. Então eu pergunto ao senhor, qual a relevância dessa CPMI a essa altura do campeonato, senador? Olha, Diego, existem duas versões que já estão consolidadas na opinião pública. Na verdade, três. Né, de que houve a invasão dos prédios, é um atentado contra os principais símbolos da nossa democracia, né? Em 60 anos não ocorreu um processo de depredação dos 3 prédios que representam os 3 poderes, né? Houve um incentivo àquela invasão, houve um financiamento àquele movimento que terminou naquele ato de barbárie, de depredação, mas é fato que alguém deixou acontecer. E isso aconteceu ou por dissídia, né, por imperícia, por incompetência ou por dolo. Né? E eu acho que essa CPMI ela tem essa missão. Até porque o próprio STF, né, tem, junto com a Polícia Federal, com o Ministério Público, né, já envidado esforços na direção das outras 3 linhas. Né, mas mesmo com as imagens que foram mostradas publicamente pela televisão, mostrando que o ministro do GSI estava no local, praticamente aparvalhado, né, sem entender o que estava acontecendo, que ele havia sido avisado com antecedência, bem como o ministro da Justiça também foi avisado. Né, infelizmente aconteceu aquele fato que, sem dúvida nenhuma, tem que ser repudiado por todos nós. Eu quero lembrar que nós estamos em Brasília há mais de 60 anos. Brasília tem mais de 60 anos. Em nenhum momento da história do Brasil, por mais complicado que esses momentos fossem, aconteceu um movimento como esse, e caracterizado por mulheres idosas, por senhores idosos, por crianças. Então, não ter um aparato de segurança que impedisse que esses fatos acontecessem realmente é muito estranho, e a CPMI certamente vai se debruçar sobre esses fatos e elucidá-los. Mauro? Senador Rogério Marinho, muito obrigado por estar aqui com a gente, um bom dia. Senador, o seu partido, em relação à reforma tributária na Câmara, o PL, ele votou, a maioria dos deputados do PL votaram contra a reforma tributária, mas houve 20 votos favoráveis, e depois o jornal O Globo revelou uma série de troca de mensagens entre deputados do PL, discussões internas. O partido tá desunido, tá sem um norte de como vai conduzir a oposição ao governo, senador? Mauro, o PL é o maior partido do Brasil hoje. As pessoas falam um pouco a respeito disso, mas é um fato. 20% da Câmara Federal, aproximadamente, em torno de 15 senadores que hoje foram reduzidos pelas circunstâncias da vontade deles para em torno de 12 ou 13 senadores. Né? Então nós somos hoje a maior agremiação do país, fruto justamente das eleições passadas. Nós vamos ter eleições municipais daqui a 1 ano e meio e eleições gerais daqui a 3 anos e meio, e eu não tenho dúvida que essa tendência vai se consolidar. Eu estava conversando com o Diego antes de começarmos o nosso bate-papo aqui,
E eu dizia a ele que a direita que estava no armário, ela saiu do armário, ela está hoje consolidada no país. O que ela precisa fazer é justamente dar essa organicidade partidária, né, que não é hábito no Brasil, com raríssimas exceções. Os partidos naturalmente precisam discutir internamente quais são as suas diferenças, quais são os seus pontos de vista, e depois precisam sair unidos. Se o seu ponto de vista for eventualmente superado numa discussão partidária, em nome dessa unidade partidária, é interessante e é importante que os parlamentares se posicionem em função do que a maioria do partido decidiu. Eu particularmente tenho essa disciplina partidária desde que ingressei na vida pública. Em vários momentos eu tive meus pontos de vistas vencidos em discussões internas e aderia ao que a maioria decidiu, desde que não fosse uma afronta, um assinte ao que eu penso, ao que eu acredito. Em relação especificamente à reforma tributária, é importante colocar que os 2 projetos que tramitavam no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara, foram apresentados por ocasião da administração do presidente Bolsonaro. A nossa resignação se deu pela forma como a votação se deu. Eu quero lembrar a vocês que estão nos ouvindo agora que o projeto, apesar de estar sendo discutido há muito tempo, ele foi formatado a 10 minutos do início do processo legislativo, às 7 horas da noite. E 3 horas depois houve uma aglutinativa. Ao longo desse período, dos 2 ou 3 últimos dias que antecederam a votação, o relator conversou com dezenas de grupos econômicos diferentes, com governadores de estados, de diferentes regiões do país, com prefeitos, levando em consideração as suas gradações de grandes e pequenas cidades, com o setor de serviços, agropecuária, Abras, e cedeu a todos os pleitos que foram feitos. E note, eu acho que isso é importante, não foi muito divulgado, aliás, não foi divulgado. O governo federal não acompanhou essa discussão. Então, todas as concessões que foram feitas não passaram pelo crivo da Receita Federal, do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, para se verificar quais são os impactos que isso vai causar, né, na questão de tributos no país. Nós estamos com um risco aí de termos uma carga tributária acima da que é praticada hoje, que vai penalizar principalmente quem trabalha, quem empreende nesse país, que é a classe média, que é o pequeno, o microempreendedor, que vai ter aí majorado de forma violenta a sua carga tributária, e essa é a nossa preocupação. Nós defendemos uma reforma tributária com simplificação de impostos, essa levou isso em consideração. Mas nós defendemos uma reforma tributária com descentralização, isso não foi feito. Nós defendemos uma reforma tributária com diminuição de carga tributária, porque foi o que fizemos no governo do presidente Bolsonaro. Mais de 4.000 itens tiveram seus impostos reduzidos e houve um aumento da arrecadação pelo aumento da base, pela diminuição da elisão. É isso que nós defendemos. Senador, o nosso analista de política, o jornalista João Gabriel de Lima, está aqui com a gente, também tem uma pergunta para o senhor. João, bom dia. Bom dia, Mauro, bom dia, Diego, bom dia, senador. Obrigado aí por ter comparecido ao programa. A minha pergunta é a seguinte, por tudo isso que o senhor colocou relativo à reforma tributária, à oposição que o PL faz à reforma tributária, qual vai ser a estratégia do PL no Senado agora que a reforma vai para lá? João, bom dia, obrigado pela pergunta. Nós, na verdade, vamos e já estamos nos debruçando sobre o texto. Agora existe um texto, né? Finalmente apareceu a margarida, né? Então, nós fizemos um grupo de trabalho composto por economistas, por técnicos de diferentes áreas, inclusive, evidentemente, da área de tributação, né? E estamos debruçados sobre a reforma para esmiuçá-la. Nós sempre fomos favoráveis, o PL e quem trabalha como nós trabalhamos, com a perspectiva de uma política mais liberal na área econômica, né, de modificarmos o sistema tributário brasileiro para torná-lo mais simplificado, menos burocrático, menos invasivo e que haja de fato justiça tributária no nosso país. Então, o que nós vamos fazer é levarmos ao relator
o senador Eduardo Braga, as nossas preocupações com as eventuais incongruências que o texto, porventura, possa apresentar. E eu digo isso com todo respeito ao relator Aguinaldo, que conheço há quase 12 anos, compartilhei com ele o assento na Câmara de Deputado, reconheço a sua capacidade de elaborar, de transigir, de negociar. Apenas a forma assodada que se deu, né, a votação certamente vai gerar uma série de incongruências. Então nós vamos buscar implementar esse trio, eu diria, de conceitos que eu já mencionei anteriormente. Que seja uma reforma tributária que simplifique os impostos. Eu acho que ela realmente vai nessa direção, né, na hora em que cria o CBS e o IBS e congrega os impostos federais e municipais em menos impostos. Mas nós vamos defender a descentralização. Nós achamos desnecessária a criação dessa estrutura centralizada para interferir na distribuição após a arrecadação dos impostos, né, inclusive na questão dos critérios e, sobretudo, no impacto que essa carga tributária ocorrerá para o trabalhador e para a classe média e para o pequeno e o microempreendedor. Nós vamos tentar colocar no texto, inclusive, travas para que o total dos tributos dos dois itens que vão remanescer, a CBS e o IBS, não ultrapasse um percentual da relação dívida-PIB, da relação do PIB, para evitar que nós tenhamos, como está sendo preconizado, uma das mais altas cargas tributárias do mundo, e isso agravado agora com a reforma. 7h15, nós estamos entrevistando ao vivo o senador Rogério Marinho, que é líder da oposição no Senado Federal. Senador, quando o senhor esteve à frente do Ministério do Desenvolvimento Regional, o Congresso aprovou o novo marco do saneamento básico aqui no país. O presidente Lula, quando assumiu, fez alguns movimentos por meio de decretos no sentido de revogar parte dessa decisão do parlamento. O senhor, inclusive, acionou o STF contra esses decretos e ontem, no dia de ontem, divulgou-se que foi feito um acordo entre governo e lideranças do Senado Federal para se chegar a um consenso em relação a toda essa questão. O novo marco do saneamento está a salvo, senador? Não sei ainda, Diego. Porque quando um governo assume, principalmente um governo como esse, que na verdade significa uma ruptura de políticas que foram empreendidas nos últimos 6 anos, né, nós temos evidentemente uma forma de encararmos a economia brasileira distinta do Partido dos Trabalhadores, né? É bom lembrar aqui, me permita um breve parênteses, que em 2015, 2016, em função das mesmas políticas que estão sendo empreendidas agora, nós tivemos a maior recessão da história brasileira desde 1948. Nós tivemos a maior dívida fundada das empresas públicas estatais ao final de 2015. Mais de 180 bilhões de déficit. Então, nós estamos implementando as mesmas políticas agora. Então, eu não sei, né, se vai estar, nós vamos estar lá atentos, né? A nossa preocupação não foi nem com o mérito, porque o mérito nós iremos discutir dentro do instrumento adequado. Se o governo quer mudar o marco de saneamento, que é um inegável êxito, né, 90 bilhões de reais aportados de novos recursos, 6 milhões e 300 mil empregos até 2033, 30 milhões de brasileiros impactados, né, com os leilões que foram feitos nos últimos 2 anos. Então, sem dúvida nenhuma, é um êxito extraordinário e o compromisso com o marco civilizatório que o Brasil tem. 100 milhões de brasileiros sem esgoto é um desastre para o país, é um escárnio para com a população brasileira, que tem, inclusive, ela mais desassistida, doenças endêmicas e crônicas que já foram erradicadas de países menos desenvolvidos do que o Brasil e que afetam principalmente as crianças. Então, o que o governo fez foi, por exemplo, permitir, através desse decreto, contra o espírito da lei, que as estatais estaduais pudessem intervir sem licitação nas regiões metropolitanas e nas áreas regionalizadas do país. Isso está contra o espírito da lei. E também resgatar o que nós chamamos de contratos precários, que é a prestação do serviço que é feito pela estatal sem a contraprestação ou sem a anuência do município. Ele recebe o serviço por falta de alternativa. Então, a lei já havia afastado
essa situação como se fosse possível se colocar como acervo das empresas estatais que precisavam demonstrar o equilíbrio econômico-financeiro, né, para estarem à frente desses compromissos de universalização da água e do esgoto até 2033. Então isso para nós era o privilégio da instituição. Então o ordenamento jurídico brasileiro diz que uma lei só pode ser alterada por uma outra lei, não por um decreto do executivo. Então foi o que ontem nós celebramos. Agora o governo, por exemplo, dentro do decreto de regulamentação, né, permite que pequenos municípios que ainda não foram regionalizados recebam recursos do Orçamento Geral da União até 2025, que nós concordamos, aumenta o percentual de PPPs na elaboração desses consórcios, né, que serão oferecidos à iniciativa privada, o que nós concordamos também, né, mas estabelece novo prazo para que essas empresas estatais possam provar sua eficiência do ponto de vista econômico-financeiro, o que, na minha opinião, é uma mera tergiversação, é uma procrastinação que afeta e atinge a população brasileira que está cansada de esperar a água e esgoto, e essas companhias ineficientes, não todas, aquelas que ainda não conseguiram demonstrar isso, continuam, na verdade, prestando um desserviço à nação brasileira. Mauro? Senador, eu queria, até para encerrar aqui da minha parte, voltar para a questão da política. O senhor falou agora há pouco que a direita saiu do armário e precisa se organizar em torno de determinadas convergências. Como é que fica esse rearranjo das forças de direita com a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom, primeiro dizer que, na minha opinião, a inegibilidade do presidente é, sem dúvida nenhuma, uma violência política. Tá? Eu acredito que o motivo que originou, né, a sua inegibilidade me parece absolutamente excessivo para retirar um ex-presidente da vida pública. Ou seja, uma reunião com embaixadores, que é uma missão precípua do presidente da República, e vale lembrar que 2 meses antes o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que não tinha essa atribuição, reúne embaixadores também para falar também do sistema eleitoral brasileiro. E dito isso, é importante colocar que nós estamos passando por um momento muito difícil, né, em que valores que considero essenciais e que sempre nortearam a nossa sociedade estão sob risco de, a palavra da moda, relativização. É isso aí. Né? Então está se relativizando a democracia, se relativizando a liberdade, se relativizando a inviolabilidade dos mandatos, né? Que é um pilar fundamental da atividade parlamentar e da essência da nossa democracia. Então o que é que nos une? É a defesa de um enorme corolário de realizações nos últimos 6 anos, que retirou o Brasil de uma situação extremamente temerária, de desastre econômico, social, de credibilidade, de crise reputacional, né, e colocou o Brasil nos trilhos do crescimento, de tal forma que hoje nós ainda estamos sentindo os efeitos do tracionamento feito nos últimos 6 anos, né, com a atividade econômica com um nível bastante razoável ainda. Nós vamos aguardar agora o final do ano, quando a questão fiscal vai ficar em evidência, se o governo vai cumprir a questão do déficit e os objetivos que ele mesmo traçou por ocasião da votação do arcabouço, e vamos ver como é que fica a questão dos índices econômicos em função dessa situação. Então isso nos une, né, defesa das mudanças, das transformações, das reformas, né, da simplificação, da desburocratização do Estado que foram feitas nos últimos 6 anos. E valores que dizem respeito à proteção à família, à vida, à liberdade, né, ao exercício livre da sua condição de religião. Então são valores caros à direita, uma direita liberal na economia e conservadora no que tange aos valores, entendendo que as mudanças precisam acontecer, mas não na destruição da nossa sociedade para se colocar no lugar alguma coisa que ninguém sabe bem o que é, né? Na defesa da propriedade. Então são esses valores, esses fundamentos que nos unem e que precisam ser trabalhados com um conjunto de pessoas, e que muitas delas ainda têm um pouco de dificuldade de conviver com a liturgia do processo político,
e de fato exageram, né? Mas porque são pessoas que vieram do seio da sociedade e estão imersas nessa nova cultura, que é a cultura das redes sociais. Senador, nosso tempo já estourou. Só para concluir bem rapidinho, vou pedir uma resposta rápida do senhor. Para além da reforma tributária, qual vai ser a prioridade do Senado Federal e do Parlamento na volta do recesso parlamentar? Olha, eu acho que o grande desafio que nós temos pela frente é justamente mantermos as conquistas econômicas que foram conseguidas nos últimos 6 anos. Os próximos 6 meses vão ser importantíssimos, porque a reforma tributária, note bem, ela tem uma transição longeva e ela só começa efetivamente em 2026. Então talvez seja esse o motivo do governo não ter acompanhado, priorizado essa reforma por ocasião da sua tramitação na Câmara Federal. Então nós temos uma enorme responsabilidade para com o país, porque essa é uma política de Estado, não é a política de um partido ou de um segmento político qualquer que seja ele. Senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, muito obrigado pela presença aqui na Nova Brasil FM. Senador, até uma próxima. Obrigado a vocês aí, obrigado pela oportunidade. Mauro? Eu também agradeço ao senador Rogério Marinho, líder do PL no Senado, lidera a oposição no Senado. Muito obrigado. É isso, lidera a oposição, líder da oposição no Senado. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter disposto aí seu tempo para esclarecer as nossas perguntas, responder as nossas perguntas, senador. Muito obrigado. Obrigado também ao João Gabriel de Lima, que participou com a gente aqui da entrevista. A gente agora tá já no finalzinho do Nova Manhã, então a gente vai, João, deixar o teu comentário para a semana que vem, mas obrigado por ter participado aqui com a gente, João. Obrigado, até a semana que vem, então.